Olá a todos! Bem, hoje vamos mergulhar na vida de uma das figuras mais complexas e francamente fascinantes da história portuguesa, José Teixeira da Silva, mais conhecido, claro, como Zé do Telhado. É a história de um homem que ficou para sempre marcado por dois rótulos que não podiam ser mais contraditórios: herói e bandido. E é mesmo esta a questão central que define todo o seu legado, não é? Foi ele um herói do povo? Uma espécie de Robin Hood à portuguesa? Ou foi, no fundo, apenas um criminoso que o imaginário popular decidiu romantizar? Para perceber esta dualidade, temos de recuar um pouco no tempo. Porque para entendermos o bandoleiro, temos primeiro de conhecer o soldado condecorado que ele foi. A história dele não começa na sombra do crime, mas sim debaixo do sol do campo de batalha. Ora bem, é preciso ter noção disto. O Zé do Telhado não era um homem qualquer. Ele era sargento do exército português, um veterano que lutou com uma bravura tal nas guerras liberais que os seus feitos lhe valeram a medalha da Torre e a Espada. Estamos a falar de uma das mais altas condecorações militares do país. Portanto, ele não era uma figura marginal, de todo. Era um herói de guerra reconhecido e celebrado pelo mesmo Estado que mais tarde o iria perseguir. E este ecrã mostra na perfeição a reviravolta brutal. Num Portugal super instável, caótico, depois da Guerra Civil, muitos veteranos como ele foram, pura e simplesmente, esquecidos. O Estado, pelo qual ele arriscou a vida, não só lhe virou as costas, como o humilhou, negando-lhe um simples emprego no depósito do tabaco. Em muito pouco tempo, o herói de guerra transformou-se num cidadão arruinado, desesperado. Foi precisamente esta rejeição, este sentimento de profunda traição que o empurrou para uma vida completamente nova. Basicamente, ele jurou uma nova lealdade, mas não à coroa, não ao Estado, mas sim às pessoas que, tal como ele, se sentiam esquecidas e injustiçadas. E assim, ali, naquelas paisagens acidentadas das serras do Marão e do Douro, nasceu a lenda. O Zé do Telhado tornou-se o líder de uma quadrilha com alvos muito específicos. Eles não atacavam os pobres, atacavam os fidalgos, os grandes proprietários rurais, ou seja, aqueles que ele via como a origem da injustiça social que o tinha destruído a ele e a tantos outros. E o ponto central disto tudo é o seu lema, que se tornou famoso em todo o país. Esta frase não era só uma desculpa para o que fazia, era o núcleo ideológico da sua lenda. Cimentou para sempre a sua imagem de justiceiro popular. Mas claro, a vida de fora da lei raramente dura para sempre. Depois de anos a escapar às autoridades, a sorte do Zé do Telhado acabou, o que o levou a um dos encontros mais improváveis da nossa história. E o dia chegou em abril de 1861. Depois de anos a iludir as autoridades, a vida de foragido chegou ao fim. Exausto, finalmente capturado, foi levado para a temida cadeia da Relação do Porto. Era ali que ia aguardar julgamento por uma lista infindável de crimes: roubo, assalto e até homicídio. E é aqui que a história parece mesmo tirada de um romance. Naquela prisão, o bandido mais famoso de Portugal encontrou outro recluso ilustre, o escritor Camilo Castelo Branco. E o que é fascinante é o contraste, não é? O Zé estava preso por uma vida de crimes violentos, enquanto o Camilo estava lá por adultério. Pois bem, entre os dois formou-se uma amizade completamente inesperada. O Zé do Telhado, com a reputação que tinha, tornou-se o protetor do Camilo naquele ambiente super hostil da prisão. E, em troca, o Camilo fez algo extraordinário. Partilhou o seu próprio advogado com o Zé, garantindo-lhe a melhor defesa possível. O Camilo até imortalizou este período mais tarde no seu famoso livro Memórias do Cárcere. Apesar de uma defesa brilhante, o destino de Zé do Telhado parecia selado. Só que o desfecho não foi bem aquilo que todos esperavam. A pena de morte era quase uma certeza. No entanto, a sentença acabou por ser comutada para degredo perpétuo. O que é que isto significava? Basicamente, um exílio para o resto da vida numa colónia portuguesa. Neste caso, a África Ocidental Portuguesa, o território que hoje conhecemos como Angola. Este cronograma resume o seu último capítulo, um ato final que ninguém podia prever, da captura em 1861, à sua chegada a Angola e finalmente à sua morte em 1875. A lenda do bandido ficou em Portugal. Em África, nasceu um homem completamente novo. E a transformação foi total. É impressionante. O antigo bandoleiro tornou-se um próspero comerciante de borracha, marfim, cera. Casou com uma mulher angolana, a Conceição, teve filhos e até ganhou uma alcunha local, Quimoeso, que significa homem de barbas grandes. Ele reinventou-se por completo, longe de tudo.
E a sua morte, em 1875, é talvez a maior ironia de toda esta história incrível. É mesmo o ponto final perfeito para uma vida cheia de contradições. Pensem bem nisto. O homem que viveu pela espada, que desafiou o Estado, de quem se esperava que morresse numa emboscada ou na forca, acabou por morrer de varíola aos 57 anos. E não morreu como um criminoso, morreu como um membro respeitado da sua nova comunidade, em Malange. E assim terminamos com esta reflexão, que fica a pairar no ar. A vida de Zé do Telhado obriga-nos a questionar a própria natureza da justiça. Será que um sistema que cria heróis de guerra e depois os abandona à miséria não é de alguma forma responsável por criar os próprios bandidos que depois persegue? É uma pergunta que ecoa muito para além da sua história.